Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência. Que diabo de jogo é esse? Ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem, olha bem, tem uma restrição ainda importante, que for atingido, vale 2 pontos. Pois é, a origem não conta para essa pontuação. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem atingido vale 1 ponto. Reta, acertou no ponto, vale 1. Circunferência, acertou no ponto, vale 2. Essa é a síntese do sistema ou do mecanismo de pontuação desse jogo estranho, para ser gentil com as palavras. Eis que temos aí o mapeamento. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: 04, 44, 40, 2202. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Muito importante, passando pelo ponto A. Se não passar pelo ponto A, não está valendo. Ele está especificando, passando pelo ponto A. Muito bem. Primeira alternativa que nós temos para explorar aqui é x igual a 0. Eu sempre faço questão de dizer para toda espartana, para todo espartano: x igual a 0 são todos os pontos que coincidem com o eixo dos y. Todos os pontos que estão sobrepostos ao eixo dos y. No eixo dos y, o x vale 0. No eixo do x, o y vale 0. Então, x igual a 0 é nada mais, nada menos do que o eixo dos y, o eixo vertical. E vocês observem que no eixo dos y, a gente captura 2 pontos, o ponto A e o ponto E. Tá vendo aqui? O ponto A e o ponto E, mais a origem, mas a origem não nos interessa nessa jogada. A gente só sabe que todas as retas circunferências têm que passar pela origem. Muito bem, eis que nós temos aqui, portanto, ponto A e ponto E devidamente representados. E nessas condições, como x igual a 0 é uma reta e passou pelo ponto A, essa reta não foi eliminada, cada um desses pontos aqui, ponto A e ponto E, vale 1 ponto. 1 ponto para o ponto A, 1 ponto para o ponto E, portanto, score 2. Isso está indicado no enunciado, está escrito: se o tiro for dado por uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale um único ponto. Muito bem, eis que então, por enquanto, o score do x igual a 0 da alternativa A é o score de 2 pontos. A alternativa B, y igual a 0. Y igual a 0 representa o eixo do x. Só que o eixo do x tem um problema. Observa aqui, ó, o eixo do x pega só o ponto C. E como se não bastasse pegar só o ponto C, o eixo do x está desclassificado. Por que que o eixo do x está desclassificado? Porque ele não passa pelo ponto A. Está escrito no enunciado, passando pelo ponto A. Muito bem. Terceira alternativa, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Vamos lá. Bato muito nessa tecla nas aulas de geometria analítica do estudo de matemática. Equação de circunferência com centro na origem. x2 mais y2 igual a r2. Estamos falando, portanto, de uma equação de circunferência cujo centro está na origem. Vamos deixar isso bem claro. Centro está na origem, ponto de coordenadas 0 e 0. E raio é igual a 4, porque se 16 é o quadrado do raio, então o raio vai ser a raiz quadrada de 16, o raio vai medir 4 unidades. Imaginem comigo aqui agora, então, a circunferência da letra C tem centro na origem e raio 4. Se ela tem raio 4, daqui para cima vocês vão subir 4, vão passar pelo ponto A. Daqui para a direita vocês vão andar 4 unidades, vocês vão passar pelo ponto C. Observem, essa circunferência de quem nós estamos falando, ela vai fazer essa curvatura aqui, ó. Eu não sei exatamente todos os pontos por onde essa circunferência vai passar, mas isso não importa, porque o que acontecer fora do primeiro quadrante também não me interessa. O que interessa é que esse é um arco de circunferência que vai capturar nessa trajetória 2 pontos, e esses 2 pontos são o ponto A e o ponto C. Só que no mundo das circunferências, cada ponto vale 2 pontos. Cada ponto que nós interceptamos com a nossa curva vale 2 pontos, o que significa que nesse caso eu vou ter 2 pontos para o ponto A, 2 pontos para o ponto C, eu vou ter um total de 4 pontos na minha pontuação final e, portanto, por enquanto, a letra C está na liderança. A equação de circunferência está na liderança com a pontuação máxima até agora. Em seguida, vocês têm na letra D, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 4. Vocês vejam que aqui você já tem um ingredientezinho complicador da equação dessa circunferência. Aqui o x está sozinho ao quadrado, aqui o y está com menos 2 elevado ao quadrado. Na equação reduzida de uma circunferência, sempre vale x menos x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao quadrado do raio.
raio. Assim, ó, equação reduzida. Vou deixar aqui como referência para os itens D e E. Equação reduzida de uma circunferência. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao quadrado do raio. Então observa que nesse momento, como o x está sozinho ao quadrado, fica presumido que o x do centro vale 0. E como o y está com menos 2 encostado nele, fica presumido que menos 2 é nada mais, nada menos do que o y do centro de sinal trocado. Se eu tenho y menos 2 aqui entre parênteses, então y menos o y0 é igual a y menos 2 menos y0 é igual a menos 2 e, portanto, o y do centro vale 2. É só trocar o sinal de quem estiver encostado no x ou no y para que a gente identifique, respectivamente, quem são as coordenadas x e y do centro da minha circunferência. Nesse caso, portanto, o centro da minha circunferência vai ter coordenadas 0, observa, o x está sozinho, e 2, troca o sinal 2, porque o menos 2 está encostado no y, eis aqui o centro da minha circunferência. E o raio vai ser a raiz quadrada do termo independente que eu tiver à direita da minha igualdade, observa, se o 4 é o quadrado do raio, r ao quadrado vale 4, o raio só pode valer 2. Muito bem, então. Nessas condições, vocês observem que se o centro é o ponto de coordenadas 0 e 2, o centro nessas condições vai coincidir com o ponto E. Sacanagem é a seguinte, é vocês observarem. A circunferência tem que passar pelos pontos e, portanto, o ponto E, por mais que ele tenha sido o centro da circunferência que a gente acabou de encontrar, esse ponto E não vai ser contabilizado para efeito de pontuação, tá? Porque a circunferência não passa por ele. A circunferência tem centro no ponto E, mas não passa por ele. Como o raio dessa circunferência é 2, nós vamos subir 2 unidades, descer 2 unidades e andar 2 unidades para a direita. Subindo 2 unidades, a gente vai parar no ponto A. Descendo 2 unidades, a gente vai parar na origem. E andando para a direita aqui 2 unidades, a gente vai parar no ponto D. Vocês observem o esboço de meia circunferência correspondente à alternativa D, Dinamarca. O que acontece fora do primeiro quadrante, eu insisto, não me interessa. Só esse pedaço da circunferência que vai me interessar. E vocês observem que nessas condições, vocês vão interceptar, além da origem, vocês vão interceptar a nossa circunferência em outros 2 pontos, o ponto A e o ponto D. Se eu intercepto em 2 pontos o ponto A e o ponto D, e cada um desses 2 pontos vale 2 pontos, né? Tipo, vocês vejam, eu falo pontos do plano cartesiano e pontos no jogo. Até isso está errado nessa questão. Falar em pontos na pontuação na tabela versus pontos do plano cartesiano. Que lixo! 4. Acabei de fazer 4 pontos. Muito bem. Deixa eu ver uma coisa aqui só porque eu estou achando até. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Sabe o que eu acabei de me dar conta? Acabei de me dar conta de que no item C, por mais que eu tenha calculado a pontuação e isso não comprometa a minha resposta, o item C está desclassificado também. Por que que o item C está desclassificado? Porque ele revelou nesse enunciado, gente, olha que coisa bizarra, 2 exigências. A primeira exigência está nessa parte de cima do enunciado em que ele estabelece que a reta ou a circunferência tem que passar pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Então a origem tem que ser um dos pontos da minha reta ou da minha circunferência. Na letra C, a origem foi só o meu centro. A circunferência não passa pela origem e, portanto, essa circunferência da letra C está desclassificada. Na letra D, a circunferência passa pela origem, vocês observem, porque o centro é o ponto E, 2 para cima, 2 para baixo, eu vou passar pelo ponto A e pela origem, e, portanto, ela não foi desclassificada. Por enquanto, a nossa alternativa escolhida é a da letra D, Dinamarca, mas nós ainda temos uma quinta e última para analisar, a letra E, Equador. Na letra E, Equador, está escrito assim, x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado é igual a 8. E agora vocês já sabem qual é a base aqui, né? Ó, x menos 2 troca sinal mais 2, y menos 2 troca sinal mais 2, na equação reduzida é barbada de reconhecer o centro, esse centro tem coordenadas 2 e 2. E o raio dessa vez, o problema é que o raio não vai ser exato, né? O raio vai ser igual à raiz quadrada desse número que está aqui na direita. O raio vai ser igual a raiz quadrada de 8. Portanto, esse raio vai ser igual a 2 raiz de 2. Se vocês simplificarem esse 8 aqui, vocês vão encontrar 2 raiz de 2. Que ódio, cara. Por quê? Por que tudo isso na primeira
página de uma prova que tem 45 questões. Olha que coisa maluca. Azar de quem pegou a prova azul, né? Que começou com esse desfile de maluquice. Vocês observam que o centro de coordenadas 2 e 2 dessa vez coincide com o ponto D. Esse é o centro de quem eu estou falando agora na minha quinta e última alternativa. Olha que interessante. 2 raiz de 2 é nada mais, nada menos do que a diagonal de um quadrado de lado 2. E portanto, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Se eu partir do ponto D, andar 2 casas para a direita, 2 casas para a direita e 2 casas para cima, observem que aqui eu consigo, repetindo o processo aqui, 2 para cima e 2 para a direita, eu consigo construir um quadrado de lado 2 que separa o ponto D do ponto B, ou que tem nos pontos D, Dinamarca e B, Brasil, 2 vértices opostos. Se eu enxergar esse quadrado, atenção, folha de bananeira, psicotrópicos. Se você enxergar esse quadrado, fica fácil de enxergar esse raio 2 raiz de 2. Porque se esse quadrado tem lado 2, conforme vocês estão vendo aqui pelas marcações na horizontal e na vertical, então a sua diagonal, a diagonal desse quadrado vai medir exatamente os 2 raiz de 2 de quem você está falando quando se refere ao raio da circunferência oferecida no item E, Equador. E no momento em que a gente consegue enxergar esse 2 raiz de 2 como diagonal de quadrado, fica fácil de perceber que esse raio vai pegar o ponto B, depois vai pegar também o ponto A, vou desenhar aqui, ó, vai pegar também o ponto A, vai pegar também o ponto C, quadrado para a esquerda, quadrado para baixo e outro quadrado para baixo, e vai pegar também a origem. Vocês estão vendo? O mesmo 2 raiz de 2 vai autorizar vocês, portanto, a desenharem a seguinte circunferência. Olha, passa por aqui, vai ficar meio porco o meu desenho, né? Mas essa altura do campeonato, né, cara? Se vocês não cortaram os pulsos, já é vantagem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui assim e aqui. E o que acontece aqui para trás não interessa, como vocês já sabem, porque a gente saiu do primeiro quadrante. E vocês observem que essa quinta e última circunferência, ela passa, além da origem que não conta pontos, ela passa pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. Essa quinta e última circunferência passa pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. E cada um desses 3 pontos A, B e C vale 2 pontos, pontos da tabela, não pontos do plano cartesiano, entendeu? Não, se não entendeu, azar, é assim mesmo. 6, 2 pontos para cada um dos pontos. Sacou? 2 vezes 3, 6, e eis que nesse momento você acabou de descobrir, depois de longo e tenebroso inverno, que a resposta certa dessa questão é a da alternativa E, Equador. Eu não sei nem o que dizer a respeito disso, cara, porque é tão completamente inacreditável, né?